A paz, meus amados, vamos então quase chegando no final do estudo do livro de Apocalipse. Estamos agora na última etapa, não é? Na 7ª sessão paralela. E hoje nós vamos estar falando no capítulo 21, do versículo de número 1 a 8 apenas, porque nós temos muitas coisas para compartilhar nesse capítulo 21 e depois no 22. Mas nós vamos dividir esse capítulo 21 em duas partes. E vamos começar hoje com a primeira parte. Mas vamos orar e suplicar ao Senhor que Ele fale ao nosso coração, que Ele nos abençoe de uma forma especial. Amém? Pai querido, louvado e engrandecido seja para sempre o Teu nome. Estamos aqui mais uma vez na Tua presença para que juntos possamos estudar a Tua palavra, ó Deus, receber a Tua palavra e possamos entender aquilo que o Senhor revelou a João para mostrar e compartilhar com a sua igreja, com o seu povo, com os teus filhos. Em nome de Jesus, toma a nossa mente, a nossa alma, o nosso entendimento, para que possamos, ó Deus, receber com clareza, ó Deus, com toda a avidez, com toda a pureza também, ó Deus, a Tua palavra que nos foi escrita, nos foi revelada e nos foi encarnada através de Jesus Cristo, o Emanuel, o Deus conosco. Toma-nos nas Tuas mãos e abençoa as nossas vidas. Nós te suplicamos em nome de Jesus e o povo de Deus diz amém. Amém, meus queridos. Então hoje nós vamos estar falando no capítulo de número 21. Mas eu quero só lembrar mais uma coisa, porque é muito bom, é muito importante nós lembrarmos que o livro do Apocalipse, ele foi escrito, num todo, e ele foi dividido para que nós pudéssemos entender de uma forma melhor em 22 capítulos. 22 capítulos. Mas quando nós estudamos esses 22 capítulos, nós percebemos que há uma divisão, uma subdivisão dos 22 capítulos em 7 sessões, que nós chamamos de 7 sessões paralelas. Por quê? São 7 fases da permissão de Deus, daquilo que Deus faz, tem feito e ainda fará, para a consumação dos séculos, para Ele abençoar a igreja, arrebatar a igreja e nós entrarmos na eternidade para reinarmos juntamente com Ele para sempre. Então, esses 22 capítulos, eles são subdivididos em 7 sessões paralelas, que são 7 fases, 7 acontecimentos diferentes, em períodos diferentes, em épocas diferentes, mas que cada fase que é apresentada, como nós já vimos, desde o capítulo 1 até o capítulo 21 agora, cada fase ela é concluída com a volta de Jesus. Ela é concluída com a vitória de Jesus sobre todas as coisas e com o resgate da igreja, do seu povo, para viver eternamente com Ele. Então, são 22 capítulos subdivididos em 7 sessões paralelas. Paralelas porque são 7 fases diferentes, 7 acontecimentos diferentes da ação de Deus no mundo e na igreja, com todos, e sempre, cada fase, ela conclui mostrando Jesus volta. Fala sobre a volta de Jesus, sobre o arrebatamento da igreja, sobre a vitória de Cristo, sobre todas as coisas, não é? Então, nesses capítulos de 1 a 21, nós vimos já o juízo final, né, que acontece, que já foi registrado. Vamos ver, nós vimos já estudamos e vamos ver, quando lemos novamente, o juízo final que aconteceu, os inimigos do Cordeiro e da igreja que foram lançados no lago de fogo com enxofre, e nós já falamos que os inimigos são o dragão, que é o diabo, não é? O anticristo, que é a primeira besta que emerge do mar, do meio das nações, do meio dos povos, a segunda besta, que é o falso profeta, que surge do meio do mundo eclesiástico corrompido, né, da igreja apóstata, que surge no meio religioso e no meio eclesiástico, é o falso profeta. Então, o dragão, que é o diabo, o anticristo, que vai lutar contra a igreja e contra Cristo, contra o Cordeiro, o falso profeta, que vai apresentar mentiras, enganos e tantas heresias
para fazer com que o povo afaste de Deus, o povo fique apostatado de Deus ou sirva a Deus da forma errada, incorreta, achando que está certo, né? O falso profeta. Então esse é o terceiro inimigo. O quarto inimigo é a igreja corrompida, que lá no livro de Apocalipse fala que é a grande meretriz. Meretriz por quê? Porque ela espiritualmente se prostituiu, adulterou com muitas heresias, com o sincretismo, com o paganismo, com a forma que as pessoas cultuavam. Então misturou todas as coisas e ela se contaminou. É a grande meretriz, que é a grande Babilônia, que é a igreja corrompida, que ela se torna automaticamente um dos inimigos, né, forte contra a igreja verdadeira e contra Cristo, porque não tem nada pior do que um ensino falso, mentiroso, enganador e que vem para confundir as pessoas. E a falsa igreja, que é a grande Babilônia, e aqueles que foram selados pela besta, que eles admiraram a besta, que eles defenderam a besta, que eles abraçaram a besta e eles preferiram ficar com o anticristo e com o falso profeta do que com Cristo e a verdadeira igreja. Não é? Neste capítulo agora, nós vamos ver agora que foi resgatado a vida do homem que estava perdido. Não é? Neste capítulo nós podemos ver claramente que o Éden, que foi o lugar que Deus preparou para colocar a sua criação máxima, que é o homem conforme a sua imagem e semelhança. Deus preparou o paraíso, Deus preparou o Éden, o jardim do Éden maravilhoso, e por causa da intervenção do maligno, da serpente, a antiga serpente, que é o diabo, que é o dragão, que é o Satanás, que é aquele que luta contra Deus e as coisas de Deus, enganou Eva e Adão, e por causa disso eles pecaram, eles foram destituídos e foram colocados fora do paraíso, fora do jardim do Éden, fora da presença de Deus, e por causa disso eles perderam isso tudo, perderam a salvação, perderam a vida eterna, passaram a ter limites de vida. E agora, no capítulo 21, nós vemos o resgate de Deus para esse homem que estava perdido e agora foi resgatado e levado novamente para o paraíso, para a presença de Deus, porque céu significa presença de Deus. A ausência da presença de Deus, aí não é mais céu, é inferno, não é? A ausência da presença de Deus. Agora, nós vimos também o plano de Deus se concretizando, ou que Deus concretizou o seu plano de resgate, de salvação, para que o homem, a sua criação máxima, pudesse viver eternamente com Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Né? O plano de Deus se concretizou. Os salvos foram tirados do tempo cósmico, do tempo crônico, cronometrado, limitado, e nós saímos do estado de limitação e do cósmico para entrarmos no tempo eterno, ou na eternidade, vivermos para sempre com Deus, porque Deus não nos fez para morrermos, Deus nos fez para vivermos eternamente. Então, nós vimos tudo isso, é uma coisa maravilhosa, né? Agora, o que é que nós podemos ver neste capítulo, ou nesses versículos do capítulo de número 21 do livro de Apocalipse? Vamos ver o versículo de número 1, a princípio. Capítulo 21, versículo 1, fala assim: Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não mais existe. E eu já expliquei sobre isso, não é? O primeiro céu e a primeira terra passaram e agora o mar também já não mais existe. O mar era aquilo que fez com que houvesse separação de João quando ele foi levado para a ilha de Patmos para ser preso e ali morrer, né? Longe dos seus irmãos, longe da igreja, mas foi exatamente nesse lugar, na ilha de Patmos,
que João teve toda a revelação do Apocalipse. E ele fala, quando o Senhor vier, quando ele arrebatar a igreja, quando ele vencer, não vai mais existir nenhuma separação. Esse mar de separação e de pecados e de confusão não existirá mais. É isso que ele está falando, não é? Porque Deus tem para nós um novo céu e uma nova terra. Ele fala, vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já passaram, né? Por causa do pecado, né? Da desobediência, do afastamento de Deus, tudo se corrompeu. Tudo se corrompeu. Por isso que Deus precisou fazer tudo novo. Eu já falei para vocês que lá no livro de Isaías é o profeta messiânico que falou tudo sobre Jesus. É uma coisa maravilhosa, não é? Os judeus, eles valorizam muito Isaías porque ele fala sobre o Messias prometido, não é? Só que eles não veem Jesus como o Messias prometido, apenas como um profeta. E Isaías, no capítulo de número 24, versículo 5, Isaías fala assim, na verdade, a terra está totalmente contaminada por causa dos seus próprios moradores, porque eles transgridem as leis, violam os estatutos e quebram a aliança eterna. Meus irmãos, quando a pessoa ignora, quebra e despreza a verdade, os estatutos, os princípios, ela fica bloqueada de entender a verdade. É muito sério isso, ela fica totalmente bloqueada e ela não entende. A Bíblia fala que o Deus desse século, que é o maligno, ele cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho de Cristo. Então, tudo será plenamente restaurado, porque tudo foi contaminado. E tudo ainda está contaminado, porque Jesus ainda não voltou, ainda não levou a sua igreja para a glória, não é? A sua igreja na totalidade, porque os salvos já estão com ele, na presença dele. Mas nós ainda estamos aqui, nós seremos levados, arrebatados, ou não sabemos como iremos, se vamos passar ainda pela morte aqui e depois se ressuscitarmos, mas por tudo que está acontecendo, esperamos que sejamos arrebatados, não é mesmo? Então tudo foi contaminado, e porque tudo foi contaminado, Deus restaurará tudo, né? Olha, Romanos capítulo de número 8, Romanos, o apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos no capítulo de número 8, ele fala assim, versículos 20 e 21, olha o que ele fala. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Até a criação será totalmente restaurada, por isso que haverá um novo céu e uma nova terra, assim como nós teremos um novo corpo, um corpo glorificado, não é? Não mais contaminado, nem com manchas, nem com pecado, nem sujeito ao pecado, mas totalmente restaurado para a glória de Deus. Tudo será completamente restaurado. Que coisa maravilhosa! Deus, ele está trabalhando para que nós possamos ser totalmente restaurados e encontrarmos com ele. Eu quero lembrar mais uma vez 2 versículos de Isaías. Olha como que Isaías profetizou tantas coisas, inclusive sobre isso aqui, não é? Isaías, no capítulo de número 65, Isaías 65, versículo de número 17, fala assim, olha o que é que Isaías escreveu 750 anos antes de Cristo nascer. Capítulo 65, versículo 17, Isaías escreveu assim, pois eis que eu crio. Olha que coisa interessante. Deixa eu ler. Pois eis que eu crio novos céus e nova terra,
E não haverá lembranças das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Glória a Deus. Por que eu parei e pensei? Porque esse profeta Isaías, ele era tremendo. E continua sendo tremendo, porque ele ainda continua falando conosco. Porque lá no princípio, no capítulo 7, versículo 14, ele fala com Israel: o Senhor vos dará um sinal, uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será o Emanuel. Ele já profetiza sobre Jesus, e no capítulo 9, versículo 6, ele fala: porque um menino nos nasceu e um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. E lá no capítulo 53 ele fala que esse que veio, ele dará a sua vida como um cordeiro, e como um cordeiro mudo ele seria levado ao matadouro, e ele levaria todas as nossas enfermidades, todas as nossas dores, levaria sobre si. E fala tanto nesse capítulo maravilhoso. E agora, no capítulo 65, ele fala assim, que ele criará novos céus e nova terra. Ele já estava falando já da volta, já da segunda volta de Jesus. Ele falou da primeira, do nascimento, do período de Jesus na terra, e agora da segunda vinda, para resgatar a igreja e restaurar todas as coisas, porque ele vai fazer tudo novo para a glória do Senhor. Olha no capítulo 66 de Isaías, o versículo de número 22. Porque como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante de mim, diz o Senhor, assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. Ele já está falando aqui da nova criatura, do ser glorificado, do homem restaurado, perdoado, glorificado, com um novo corpo, um corpo glorificado, e no novo céu e na nova terra, não é? Assim como teremos um corpo transformado e glorificado, assim também será com o universo, a criação de Deus. Mas tudo será destruído para depois ser construído. É como quando Deus quer restaurar um vaso. Às vezes ele precisa ser quebrado totalmente para que seja restaurado da forma que Deus quer. Eu espero que você esteja entendendo isso aí e que Deus esteja falando com cada um de nós. Olha, na segunda epístola de Pedro, ou segunda carta de Pedro, no capítulo de número 3, né? Capítulo 3, 2 Pedro, capítulo 3, fala assim, lá perto de Apocalipse, antes de 1º, 2º, 3º João. 1 Pedro, capítulo 3, versículos de número, do 9 a 13, vamos ler. Do 9 a 13 fala assim, finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal ou injúria por injúria, antes pelo contrário, bem dizendo, pois para isto mesmo fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Olha o que é que Deus está falando para que nós recebamos bênção por herança. Nós precisamos ser compadecidos, ter igualmente ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal ou injúria por injúria, antes pelo contrário, bem dizendo, pois para isto mesmo fostes chamados, a fim de receberdes bênçãos por herança. Por isso nós temos que tomar cuidado com o nosso comportamento, com as nossas atitudes, com as nossas reações, não é? Com as nossas raivas, com as nossas iras, com as nossas mágoas. Nós precisamos mudar, porque senão nós não entraremos na herança do Senhor, não é? Versículo de número 10. Pois, quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreia a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Apartem-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz, empenhe-se por alcançá-la, porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos
né, estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Meus irmãos, eu li o texto equivocado, porque é em 2 Pedro e não 1 Pedro. Para mim foi equivocado e para você foi equivocado, mas para Deus não. Deus não mandou eu ler isso aqui à toa, é porque nós estamos precisando. Então vamos agora lá para 2 Pedro, capítulo 2, versículos, deixa eu ver aqui, perdão. 2 Pedro, capítulo 3, versículos de 9 a 13. Agora nós vamos ler o texto, mas olha, preste atenção, Deus quer restaurar a nossa vida, Deus quer curar a nossa vida. Olha aqui que coisa impressionante. Capítulo 3, versículos de 9 a 13 fala assim: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas as coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Por isso que é importante ler aquele texto anterior. Não estava aqui, eu li para mim equivocadamente, mas não. Precisamos viver piedosamente, com santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Olha, vocês estão vendo que tudo vai ser purificado, queimado, passado pelo fogo. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por ser desachados por ele em paz, sem mácula, irrepreensíveis e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Eu li a mais, mas a vontade que tenho é de ler tudo, porque tudo isso é importante para nós, não é? Assim como teremos um novo corpo transformado, glorificado, tudo passará pelo fogo e nós teremos também um novo céu e uma nova terra. E o mar não é o mar que Deus criou, é o mar da separação, da divisão, da perturbação, da indiferença. Isso não existirá mais, porque nós viveremos unidos para sempre. Vamos ver o versículo de número 2 de Apocalipse, capítulo 21. Versículo número 2 de Apocalipse 21. Vi também, preste atenção aqui, a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Preste atenção. Vi também a cidade santa. As expressões que Deus usa, não é? Os símbolos que Deus usa. A cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. A cidade santa é a morada de Deus. Ele está falando do lugar santo aonde o Senhor habita, Jerusalém. Mas ele não está falando de Jerusalém geograficamente dizendo, do território de Israel. Mas ele está falando da Jerusalém celestial, ataviada como noiva para o encontro com seu noivo.
Porque lá no princípio, quando Deus tirou o povo do Egito, foi construído o tabernáculo. E lá tinha o lugar santo e o santíssimo. Ali estava a presença de Deus no tabernáculo. No lugar santo e no santíssimo. No santo dos santos. Depois foi construído o templo de Jerusalém. Ali estava a presença de Deus. E a partir de Jesus, nós nos tornamos o templo do Espírito Santo de Deus, o templo de Deus. Por isso que a Jerusalém veio agora ataviada, adornada como noiva ao encontro do seu noivo. Cidade Santa, Nova Jerusalém, noiva adornada para o seu noivo, é a igreja glorificada. Todos os remidos de todos os povos, de todos os tempos, né, comprados pelo sangue do Cordeiro, selados pelo Espírito Santo, amados pelo Pai, amados do Pai. Que coisa linda! É a igreja, a noiva adornada para o seu esposo, que é Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus, o nosso Salvador, o nosso Senhor, não é? Aqui nós vemos o contraste a grande Babilônia, que é uma cidade de pecado, quando Jerusalém é a cidade da presença de Deus. A grande Babilônia é a grande meretriz que contaminou povos, línguas e nações, quando a igreja é a noiva do Cordeiro, santa, purificada e que levou o povo para a salvação. A grande Babilônia é a religião corrompida e apóstata. A igreja, que é a Nova Jerusalém, é a noiva do Senhor, é a virgem, é a santa, é a imaculada, é aquela que não tem ruga e que foi lavada e purificada com o sangue de Jesus. Apocalipse 21:2, ele fala sobre essa cidade que desceu do céu, construída e estabelecida a partir do céu, não da terra. A Nova Jerusalém, que é a igreja do Senhor, ela veio do céu. A grande meretriz veio da terra. A Nova Jerusalém, que é a igreja do Senhor, ela foi instituída pelo Rei dos Reis. A igreja que foi constituída na terra, que é a grande meretriz, que é a grande Babilônia, ela foi contaminada com os reis e dominada por muitos reis. Olha que coisa interessante, não é? A grande meretriz é fruto do dragão, que é o diabo, o falso profeta, o inimigo de Deus. A cidade santa é a noiva do Cordeiro, povo e família do Senhor, família de Deus, escolhida, amada, chamada, separada, santificada, adornada por Deus para o seu Filho Jesus Cristo, que deu a sua vida por ela. Que coisa maravilhosa! Deus é o seu arquiteto. Vamos ver Hebreus, capítulo de número 11, versículo 10. Hebreus, capítulo 11, versículo 10, fala assim: olha que coisa maravilhosa. Porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Vou ler do versículo de número 9 e 10. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual é Deus o seu arquiteto e edificador. A igreja, ela foi arquitetada e edificada pelo próprio Deus. E ela é a noiva de Cristo. Amém, meus queridos? Olha que coisa maravilhosa. Vamos ver agora o versículo de número 3 do capítulo 21. Então, ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão
povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. O tabernáculo de Deus, não é? Por causa da eliminação de toda forma e espécie do mal, não mais haverá separação entre céu e inferno, porque tudo estará conduzido pelo próprio Deus, o Criador, e Ele estará presente, reinando e fazendo de tudo do céu e da terra e da igreja, que são salvos, não é? A sua habitação. Olha aqui, versículo 3. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus os conduzirá, e Deus estará com eles. Olha que coisa mais linda, não é? Não será um tempo de milênio, de 1000 anos, porque o milênio já expliquei lá atrás o que que já está acontecendo, que não é de 1000 anos, mas é uma forma figurativa de dizer o tempo que os que já estão salvos e já estão reinando com o Senhor. E eu já falei que o milênio não será na terra. Bom, não vou entrar nesse assunto agora. Não é? Não será um tempo de 1000 anos ou determinado, limitado, mas eterno. Eterno, para sempre, por toda a eternidade. Aleluia, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Se cumprirá o que foi profetizado. Lá em Abacuque 2,14 fala assim: a terra, então, se encherá do conhecimento da presença do Senhor. Que coisa linda, porque nós estaremos para sempre com Ele, no novo céu e na nova terra. E agora não haverá mais nenhuma contaminação, então tudo se encherá da presença da sua glória. Como Daniel falou, quando Jesus, ele fala da pedra que foi lapidada não por auxílio de mãos humanas, na visão dele, quando ele viu a grande estátua, não é? Ele fala assim: veio uma pedra que não foi lapidada por mãos humanas, mas pelo próprio Deus, e essa pedra veio e esmiuçou todos os reinos, todos os governos, e essa pedra começou a crescer e encheu toda a terra. E na nova terra, novo céu, na nova terra, na nova Jerusalém, não é? A terra se encherá da glória e do conhecimento do Senhor. Isso está em Abacuque capítulo 2, versículo de número 14. Vamos lá então, agora no capítulo de número 21 de Apocalipse, versículo de número 4, fala assim: olha que coisa mais linda. Oh Deus maravilhoso, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Nós não choraremos mais. Podemos ter um choro de contentamento, de adoração, de quebrantamento, de louvor, mas de tristeza, de mágoa, de sentimentos ruins, de dor, nunca mais. E lhes enxugará dos olhos o Senhor toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Está vendo que coisa linda? Que o capítulo 21 aqui já está falando, já depois de tudo que aconteceu, já depois do juízo, depois do arrebatamento e das bodas do Cordeiro, não é? Todo e qualquer tipo de dor física, emocional, psicológica, mental, emocional, espiritual, é resultado, consequência, reflexo do pecado, da ausência de Deus. E como Deus estará presente eternamente conosco, isso não existirá mais. Agora, nada disso existirá mais. O Salmo de número 115, versículo 16, fala assim: os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens.
Os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. Então, por enquanto, nós estamos na terra, Ele está nos céus. Mas quando nós formos arrebatados, quando Ele vier e levar a sua igreja, e ele concluir o juízo sobre todos aqueles que não quiseram nada com Ele, e que foram seus inimigos, que são seus inimigos e inimigos da igreja, quando Ele nos arrebatar, então Ele nos dará novos céus e nova terra. Então, não será somente os céus do Senhor, porque os céus e a terra serão um. Não terá mais essa separação. O céu é exatamente porque nele habita, não habita o mal. Por isso que ele é céu. O céu é exatamente céu porque nele não habita o mal, não é? E quando o mal quis se manifestar no céu, vocês sabem disso, ele foi expulso de lá e lançado na terra. Por isso que Deus nos dará um novo céu e uma nova terra. Porque aquele que criou confusão nos céus e foi lançado na terra, ele será julgado e lançado no lago de fogo com enxofre, não é? Misericórdia. Há um contraste entre a Babilônia e a Nova Jerusalém. Vamos ver. A Babilônia, vamos ver no capítulo 18 de Apocalipse, versículos 22 e 23. Capítulo 18 de Apocalipse, versículos 22 e 23, fala assim: e voz de arpistas, de músicos, de tocadores, está falando aqui da grande Babilônia, não é? De tocadores de flautas e de clarins, jamais em ti se ouvirá, nem artífice algum de qualquer arte jamais em ti se achará, e nunca jamais em ti se ouvirá o ruído de pedra de moinho. Preste atenção nisso aqui. Também jamais em ti brilhará luz de candeia, nem voz de noivo ou de noiva, jamais em ti se ouvirá, pois os teus mercadores foram os grandes da terra, porque todas as nações foram seduzidas pela tua feitiçaria, e nela se achou o sangue dos profetas, de santos e de todos os que foram mortos sobre a terra. Essa grande, nunca mais ouvirá a voz de noivo nem de noiva, nem do casamento comum, nem do noivo que é Cristo, da noiva que é a igreja, porque a grande Babilônia é a igreja corrompida, é o mundo eclesiástico corrompido, apóstata, que perdeu a bênção de Deus. Eles amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más, não é? Agora, olha a grande Jerusalém, a igreja do Senhor, não é? Que fala aqui no capítulo 21, versículo de número 4, ele fala: e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Enquanto na grande Babilônia vai estar havendo sofrimento, até tudo ser exterminado, na Nova Jerusalém, nas bodas do Cordeiro, não haverá mais pranto, nem choro, nem tristeza. Haverá contentamento e a grande ceia com o Cordeiro. Olha que coisa impressionante. Vamos ver Apocalipse capítulo 21, versículos 5 e 6. Fala assim: e aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. Meu Deus, infeliz é aquele que não crê, que não confia em Deus, que não conhece, não acredita e nem quer saber da palavra de Deus. Porque aqui estão as promessas de Deus para aqueles que creem. Versículo 5, e aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Olha que coisa mais linda. Tudo novo. Versículo 5. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. Deus tem tudo novo para nós.
tudo novo, mas novo como nós nem nunca imaginamos. Só experimentaremos quando nós estivermos nesse tempo com Ele, não é? Faço novas todas as coisas, e acrescentou, escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. E disse-me, tudo está feito. Tudo está feito. É a conclusão de tudo. Por isso que o capítulo 21 já passou tudo. Já aconteceram tudo. Tudo foi concluído, não é? Agora são salvos aonde eles receberam o seu merecimento, a sua bênção, e os ímpios recebendo a recompensa das suas escolhas e preferências, não é? Lá no Evangelho de João, capítulo 19, versículo 30, quando Jesus estava na cruz, crucificado, antes de morrer, ele passou por tudo, porque antes de ser preso, ele orou ao Pai no Getsêmani. Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, contudo que não seja feita a minha, mas a tua vontade. E ele teve que beber o cálice. Mas quando ele bebeu do cálice, e ele passou por tudo, e agora, dando a sua vida por nós, porque o salário do pecado é a morte, morrendo por nós, crucificado, ele fala, tudo está consumado. É o mesmo que ele dirá no dia do juízo e do arrebatamento. Tudo está feito. Tudo está concluído. Tudo está concretizado. Tudo está consumado. Não é? Lá em Apocalipse capítulo 16, versículo 17, olha aqui o que é que a palavra do Senhor fala. Capítulo 16, versículo 17. Olha a mesma expressão, a mesma palavra. 16, capítulo 16, versículo 17. Fala assim, então derramou o sétimo anjo a sua taça pelo ar, e saiu grande voz do santuário, do lado do trono, dizendo, feito está. Feito está. Muitas coisas já foram feitas, concluídas, e foram consumadas. E está terminando tudo agora. E lá em Apocalipse 3, capítulo 21, versículo 6, então ele fala agora, disse-me ainda, tudo está feito. Acabou. Chega. Eu sou o Alfa e o Ômega, que é a primeira e a última letra do alfabeto grego. O princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água, da vida. Tudo está concluído. Tudo está terminado. Fechou. Fechou agora tudo. A água da vida é de graça, que é o próprio Senhor Jesus. Aqui está a conclusão da bênção. Não é? A conclusão de todas as coisas. Tudo está consumado. Agora vamos ver a conclusão com as bênçãos, que é no capítulo 21, versículo 7, que fala assim, o vencedor, herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Já é, mas será agora eternamente para sempre e não perderá mais isso. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Olha o que que Jesus fala em Mateus capítulo 24, versículo 13. Mateus 24, 13, Jesus fala assim,
24:13. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Deus será o seu Deus, o seu Pai, e Ele será seu Filho para sempre. Lá em Apocalipse capítulo 2, versículo 10, quando ele fala aqui, né, para a igreja de Esmirna, capítulo 2, versículo 10, ele fala assim, o Senhor fala assim: não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulações de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Ao vencedor, dar-lhe-ei a salvação. Aquele que perseverar até o fim receberá a coroa da vida. Em Apocalipse, capítulo 3, falando à igreja de Laodiceia, versículo de número 21, o Senhor fala assim, 3:21, ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Ao vencedor. Não é a qualquer um, meus irmãos. É ao vencedor. É aquele que perseverar. É aquele que crer. É aquele que for fiel. É aquele que buscar. É aquele que permanecer. É aquele que confiar no Senhor. Não é? Lá em Hebreus capítulo 10, versículo 38, Hebreus 10, 38, está escrito assim, olha que coisa linda. 10, 38, é isso mesmo. 10, 38, está escrito assim, todavia, o meu justo viverá pela fé. E se ele retroceder, nele não se compraz a minha alma. Por isso que vai receber a coroa da vida quem perseverar até o fim, quem for fiel até a morte. Mas se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Versículo de número 39 fala assim, nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé, para a conservação da nossa alma, que é o versículo de número 39. Mas o 38 fala, todavia o meu justo viverá pela fé. Mas se ele retroceder, nele não se compraz a minha alma. Então, a bênção é para aquele que permanece, é para aquele que crê. Agora, aqui no versículo de número 8 do capítulo 21 de Apocalipse, fala, quanto... Aqui agora é muito duro isso aqui, não é? Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe, ou seja, a sua recompensa será no lago que arde com fogo e com enxofre, a saber, a segunda morte. A primeira morte é a morte física. A segunda morte é a morte espiritual, para sempre, é não ter mais salvação. A primeira ressurreição é a ressurreição espiritual, quando nós nascemos de novo. A segunda ressurreição é a ressurreição do corpo, quando nós recebemos um corpo glorificado e vamos viver agora com o Espírito glorificado na presença de Deus. Então, a palavra de Deus nos mostra a bênção, a maldição, aquele que será salvo e aquele que não será. Quem decide isso é cada um de nós. Nós é que decidimos o que queremos para a nossa vida. Nós decidimos o que queremos. Romanos 14, versículo 12,
está escrito assim, 14:12. Preste atenção nisso aqui, eu vou ler. Romanos 14:12. É tão fácil de guardar, né? 14:12. Fala assim: assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Ah, foi o fulano, foi o ciclano. Não, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Lá em Apocalipse 22:12, está escrito assim: e eis que venho sem demora, e comigo está o galardão, a recompensa que tenho para dar, para retribuir a cada um, segundo as suas obras. Nós vamos receber aquilo que fizemos por onde merecer. Por que merecer? É isso que nós vamos receber. Não é mesmo? Lá no Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 20, Lucas 12:20, está escrito assim: mas Deus lhe disse, para aquele homem que viveu a vida regalada, com todas as coisas sem pensar em Deus, voltado só para o relativo e desprezando o absoluto que é Deus, voltado somente para o relativo, que é aquilo que nos envolve, aquilo que nos rodeia na nossa vida, em todas as áreas, e desprezando o absoluto que é Deus, que é o Todo-Poderoso. Então ele fala: então direi à minha alma, tens em depósito muitos bens, para muitos anos. Não é isso, perdão, não é isso que eu quero, não. O versículo 20, perdão, é porque eu estava lendo errado. Versículo de número 20. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Se eu ou você formos recolhidos agora, morrermos agora, para onde nós vamos? O que nos espera? Eu sei o que me espera. Você sabe o que te espera? Lá no livro de Hebreus, na carta aos Hebreus, capítulo de número 3, carta aos Hebreus, capítulo de número 3, versículos 7 em diante, eu quero até ver aqui. Deixa eu ver, do 7 em diante, fala assim: assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração como no dia da provação ou da provocação, no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Presta atenção, aqui ele está falando do povo de Israel lá no Egito, e quando saíram do Egito e indo para a terra prometida, e o povo, os pais principalmente, foram os que deram o pior testemunho para os filhos. Como hoje, nos dias de hoje. Muitos pais querem que os filhos andem direito quando eles são mentirosos, quando eles são infiéis, quando eles vivem brigando, quando eles vivem em confusão, dando um péssimo testemunho dentro de casa. Então, que não aconteça com você o que aconteceu com os vossos pais. Está falando com os filhos aqui? O Espírito Santo está falando: não endureça o vosso coração. Versículo 11: assim jurei na minha ira, na minha justiça, no meu juízo, não entrarão no meu descanso. Essa turma não vai entrar, essa cambada não vai entrar. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada um durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração como foi na provocação. Ora, quais os que, tendo ouvido, se rebelaram? Não foram, de fato, todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés?
E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram, morreram no deserto? Versículo 18. E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Versículo 19. Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. A infidelidade é um resultado da incredulidade, porque quem crê teme o Senhor. Vocês estão entendendo? Então, hoje, se ouvis a sua voz, não endureçais o vosso coração, porque senão você vai ficar. Apocalipse 21, 8. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago, que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Meus irmãos, que igreja nós pertencemos? Eu não estou falando de denominação, não. Batista, metodista, não estou falando disso, não. Estou falando de igreja do Senhor, porque isso aí é coisa de homem, não é? Deus não inventou religião nem denominação. Só existe uma palavra, a palavra de Deus. Essa é a nossa doutrina. Essa é a nossa doutrina. Não é doutrina de homem. Não estou falando de igreja nominal, batista, metodista, não estou falando disso, estou falando de qual igreja nós somos. A igreja que foi arquitetada por Deus no céu, a igreja do Senhor, a noiva de Cristo, ou a grande meretriz, a grande Babilônia, que se corrompeu, que se apostatou e que eclesiástica e religiosamente se apostatou do Senhor e misturou com tudo quanto é tipo de crença. De qual igreja? A qual igreja nós pertencemos? Será que nós estamos preparados para sermos arrebatados? Ou para sermos lançados no lago que arde com fogo e enxofre, juntamente com o dragão, o anticristo, o falso profeta, e todos aqueles que receberam a marca da besta? Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus nos ajude. Que Deus nos livre. E que nós possamos olhar para nós mesmos e ver, será que nós estamos preparados para o dia do juízo? Porque o dia do juízo é o dia que o Senhor voltará. E quando Ele voltar, a igreja será arrebatada. Seremos arrebatados ou seremos julgados com o mundo? Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós e nos ajude. Até o próximo estudo. Deus abençoe.